Mas caiu na cultura popular o mito de Constantino a partir de um livro e, sobretudo, da reprodução cinematográfica do filme, a partir deste livro que é o Código da Vinci. E as pessoas ficam muito atentas no Código da Vinci. Né? Eu nunca li o livro e também nunca perderei o meu precioso tempo lendo, mas já assisti o filme e muitas pessoas viram, a bilheteria foi realmente excelente. E o Código da Vinci ele é uma sucessão de mentiras contra a igreja e contra o cristianismo, e as pessoas elas ficam muito antenadas a uma parte, que é a parte mais gritante, a parte mais grotesca do que é trazido por aquela obra. E se esquecem de uma outra parte. Eu vou contextualizar aqui para vocês. O filme tem um casal de protagonistas que estão envolvidos numa grande conspiração, que se veem envolvidos numa grande conspiração, com algo que eles percebem que tem a ver com Jesus e com obras de Leonardo da Vinci, e vão atrás de um professor inglês, vão atrás de um professor para que ele explique para eles o que é aquilo, no que eles estão envolvidos, enfim. E essa é a parte central do filme, porque ela expõe toda a tese, e que é a explicação desse professor. A explicação. As pessoas se atentam mais para a segunda parte da explicação, que ele envolve lá Jesus com Maria Madalena, invoca evangelhos apócrifos, enfim, as pessoas focam muito nisso. Mas houve uma primeira parte da conversa, da exposição desse professor, que é, apesar de não tão escandalosa, é historicamente extremamente absurda e prejudicial e que penetrou nas mentes. Vocês verão, nós iremos reproduzir aqui o vídeo e eu vou até anotando aqui ao vivo com vocês os absurdos para nós comentarmos. Por quê, pessoal? Por que é necessário fazer isso? Porque é um filme, é um conteúdo que que é extremamente popular. Talvez vocês tenham assimilado essas mentiras. Inclusive, foi quando eu assisti esse filme pela primeira vez, há uns 13 anos, que eu comecei a pesquisar a respeito do que estava sendo dito ali e descobri que era tudo mentira. Mas quantos fazem isso? Então, nós iremos ver o vídeo. Aqui é curtinho, menos de 3 minutos, mas eu garanto, poucas vezes tantas bobagens foram ditas por segundo. Então, vamos lá, vamos assistir. A Bíblia não foi mandada do céu via fax. A Bíblia, como sabemos, acabou sendo controlada por um homem. O imperador pagão Constantino. Eu achava que Constantino era cristão. De forma alguma, ele foi pagão por toda a vida. Só sendo batizado no leito de morte. Constantino era o homem santo supremo de Roma. Por muitos séculos, seu povo cultuou o equilíbrio entre as divindades masculinas da natureza e a deusa, ou o sagrado feminino. Mas uma crescente desordem religiosa estava atingindo Roma. Apenas 3 séculos antes, um jovem judeu chamado Jesus surgira, pregando o amor e um único Deus. Séculos depois de sua crucificação, os seguidores de Cristo haviam crescido consideravelmente e dado início a uma guerra religiosa contra os pagãos. Ou foram os pagãos que começaram uma guerra contra os cristãos? Lee, é impossível saber quem começou as atrocidades daquele período. Mas você concorda comigo que o conflito cresceu em tais proporções que ameaçava dividir o Império de Roma? Constantino pode ter sido pagão a vida toda, mas era também pragmático.
E no ano de 325 d.C., ele decidiu unificar Roma sob uma única religião, o cristianismo. O cristianismo estava em ascensão. Ele não queria ver seu império dividido. E para fortalecer essa nova tradição cristã, Constantino convocou um famoso encontro ecumênico conhecido como Concílio de Nicéia. E nesse concílio, as várias seitas do cristianismo debateram e votaram sobre quase tudo, desde a aceitação e rejeição de certos evangelhos até a data da Páscoa e como seriam administrados os sacramentos, além, é claro, da imortalidade de Jesus. Eu não entendo. Minha jovem, até aquele momento na história, Jesus era visto por muitos de seus seguidores como um grande profeta, como um homem poderoso, mas ainda assim um homem. Apenas um homem mortal. Não como filho de Deus? Nem sequer um sobrinho distante. Constantino não criou a divindade de Jesus. Ele apenas sancionou uma ideia amplamente difundida. Semântica. Não, isso não é semântica. Está interpretando os fatos para apoiar as suas próprias conclusões. É fato que para muitos cristãos, Jesus passou de mortal a divino da noite pro dia. Para alguns cristãos, a sua divindade foi reafirmada. Que absurdo! Houve até um pronunciamento formal de Eles sua não promoção. concordaram nem com o Por Concílio favor, de Nicéia. Por favor. Quem é Deus e quem é homem? Quantas pessoas morreram por causa dessa pergunta? Desde que existe um único Deus, os homens vêm matando em seu nome. Faz uma enquete, pergunta quantos assistiram esse filme. Talvez quem assistiu nem se lembre disso, mas isso ficou no inconsciente. Porque em menos de 3 minutos ele disse pelo menos 11 absurdos históricos. E se o que ele está falando... Não precisa nem falar de Jesus como Maria Madalena. Só isso. Se isso tudo aí que ele disse fosse verdade, a nossa religião seria desprovida de sentido. E não é preciso ser católico. Nem protestante. Para se reconhecer os absurdos que ele está falando. Eu vou responder aqui. É até difícil porque ele misturou uma série de coisas. Série de fatos que não fazem sentido e não tem cronologia. Que não tem, como que eu posso dizer, concatenação lógica. Então eu vou tentar aqui responder do meu modo, de acordo com o que eu acho que faria mais sentido cronológico, né? Enfim, primeiro ponto, que não diz respeito muito ao nosso tema aqui, mas ele fala que o cristianismo, no começo do século IV, no tempo de Constantino, estava causando uma desordem religiosa e que os cristãos estavam fazendo guerra contra os pagãos. Gente, isso é de um equívoco, uma desonestidade tão espantosa. Todo mundo sabe, com base em todas as fontes, que no começo do século IV, quando Constantino estava se tornando imperador, os cristãos eram alvo da pior perseguição da sua história até então, que era a perseguição de Diocleciano. Que matou pelo menos 100 mil pessoas. Os cristãos fazendo guerra aos pagãos como se eles não eram nem 10% da população. Isso não se trata de uma interpretação diferente. Isso é uma mentira descarada. Quando Constantino se tornou imperador, os cristãos eram alvo da pior perseguição que se tinha notícia até então. Isso não é opinião, isso é fato. Então, não é o nosso objeto aqui, mas só para pontuar isso. Talvez esse seja
o absurdo mais evidente desse discurso, guerra religiosa. Mas, enfim. Mas agora, e o restante? Talvez esse ponto chame a atenção. Mas e o restante? Vocês saberiam responder? Vocês saberiam responder que a acusação de que Constantino era pagão e que fingia ser cristão? De que Constantino controlava a Bíblia? De que Constantino se converteu por uma razão pragmática, que o Concílio de Nicéia foi convocado para Constantino unificar o Império Romano sob uma única religião, que os evangelhos foram escolhidos no Concílio de Nicéia e que a divindade de Jesus foi inventada por Constantino no Concílio de Nicéia. Vocês saberiam responder a isso? Isso é tão básico. Isso é básico do básico. Né? Vamos lá. Primeiro ponto, tirando esse que eu já falei, né, da questão da guerra religiosa. Ele fala que três coisas. Que Constantino era pagão a vida toda. Isso é absolutamente falso. Como eu falei já, ele deu... Não dá para tratar aqui. Na Escola de História da Igreja nós tratamos as provas que Constantino dá de que vai progressivamente se convertendo. Isso é fato. Não é? Mas, enfim... O que mais importa é a questão de que o cristianismo estava fazendo o Império Romano se dividir e que Constantino, por razões pragmáticas, ele falou, né? Constantino pode ter sido pagão a vida toda, mas era também pragmático. Ou seja, que ele via na conversão ao cristianismo uma forma de assegurar o seu poder. O Império estava realmente dividido, mas por causa das guerras motivadas pela dissolução da tetrarquia. A guerra na qual ele estava envolvido não tinha nada a ver com o cristianismo. Ele estava em luta contra Maxêncio e os dois eram pagãos. Até então. No Oriente é a mesma coisa. Licínio contra Maximino Daia. Agora, e esse ponto aqui, né, do pragmatismo de se converter ao cristianismo, inclusive, sobre esse ponto, eu nem vou aprofundar nisso aqui não, porque nós teremos ainda essa semana, se Deus quiser, um vídeo em que eu trato mais profundamente sobre essa questão de Constantino ter se convertido ao cristianismo por razões pragmáticas. Existe um historiador francês muito célebre do século passado, Ferdinand Lot, num livro famoso dele também, que se chama O Fim da Antiguidade e Início da Idade Média, ele reflete, nem católico ele era, mas ele reflete sobre se haveria plausibilidade em Constantino se converter ao cristianismo. E a resposta enfática é não. Por quê? Isso nem eu não estou reconhecendo a autoridade dele. Não, ele simplesmente faz uma análise muito sensata em torno de fatos. E quais eram os fatos? O fato é que os cristãos não eram nem 10% da população quando Constantino começou a se converter. E mais, ele era em primeiro lugar imperador. Ele foi em primeiro lugar, antes de ser imperador de todo o império, ele era imperador do Ocidente. Ele lutava pelo trono do Ocidente. A maior parte dos cristãos estavam no Oriente. E Fernando Lota, ele fala uma coisa muito interessante. Se fosse Constantino, se Constantino estivesse motivado por uma intenção política, que é atribuir a ele uma mentalidade muito renascentista, muito moderna, não é? Algo próprio de um Napoleão, por exemplo, que finge ser católico para agradar ao Papa, agradar os católicos, que finge ser muçulmano para agradar os egípcios. Enfim. Se Constantino fosse movido por esse tipo de coisa, o razoável, diz Fernando Lott, não era que ele que ele deixasse de ser pagão e se tornasse cristão, mas que de cristão se tornasse pagão. Porque a maior parte do povo era pagão e o exército, em sua esmagadora maioria, e o que contava, de fato, para o poder naquela época era o exército era quase integralmente pagão. Constantino, ele
É indiscutível que a conversão de Constantino, apesar de ter sido algo progressivo, como eu disse, mas foi um jogo de sorte ou azar político. Poderia ter dado certo, poderia não dar. Deu porque estava com ele a providência, a vontade de Deus para a história. Mas Fernando Lott, ele fala assim, a conversão de Constantino foi um absurdo político. Deu certo é um milagre. A gente explica, claro que a gente pode explicar por que deu certo, mas naquele momento em que ele começa a se proclamar cristão, era um absurdo para os seus interesses políticos. Tá? Então, essa questão de que o cristianismo estava dividindo o império, mentira. De que a conversão de Constantino foi algo pragmático, era falso. É também falso que Constantino unificou o império sob uma única religião. Isso é falso. Tem algumas pessoas falando que o filme é uma ficção e estão me criticando porque eu estou... O filme é uma ficção, mas... Vejam só. Não se trata... Uma coisa seria construir uma ficção em torno de fatos históricos. Isso acontece, eu sou contra, sou historiador, não gosto disso. Mesmo que se vá fazer uma reprodução ficcional de algo, para mim, tem que ser absoluto. Para mim não existe licença poética em relação a isso, não. Mas mesmo que se aceite isso, mesmo que se apresente isso, ali, o dito professor do filme estava narrando fatos que se deram no passado. Certo? Então, ele não estava... O filme não estava simplesmente trabalhando a partir de fatos históricos e desenvolvendo a sua própria narrativa romanceada a partir daqueles fatos. Não, está simplesmente, de graça, narrando fatos históricos mentirosos. Com um ar de autoridade. Tanto é que tem os flashbacks. Mostra lá Constantino sendo batizado, aqueles conflitos, o concílio de Nicéia. Gente, não importa se é ficção. Tanto não importa que as pessoas acreditam. Acreditam. Então sim, e vejam bem, isso que ele estava falando ali, ele não sai da cabeça de Dan Brown. Aquilo ali é fruto de séculos de deformação histórica. Logo, eu estou simplesmente utilizando um recurso cinematográfico popular para desmentir uma mentira que já é corrente há séculos. Então não estou respondendo a Dan Brown, porque ele estava reproduzindo mentiras que já eram correntes há muito tempo. Então, entendem? Eu estou simplesmente utilizando esse texto como meio para tal. Certo? Explicado? Então, Constantino não tinha nenhuma vantagem política para fazer isso. E essa ideia de unificar o império sob a única religião isso foi feito pelo imperador Teodósio 67 anos depois do Édito de Milão, que deu a liberdade de culto. 43 anos após a morte de Constantino. Certo? Aí ele fala lá do Concílio de Nicéia. Concílio de Nicéia. Concílio de Nicéia é uma coisa, né? É interessante. As pessoas... Olha, do Concílio de Nicéia eu entendo. Escrevi um livro, qual ele é um acontecimento central. Esse livro aqui, Santo Atanásio e a Crise Ariana. O Concílio de Nicéia foi convocado em 325 por Constantino e pelo Papa Silvestre, São Silvestre I, para solucionar, dentre outras questões, uma heresia que se estava disseminando no Oriente, desde o Egito, que era a heresia ariana. Certo? E para o qual foram convocados os 1.800 bispos do mundo na época, puderam comparecer apenas 317.
e no qual Constantino apenas compareceu como assistente, ele só assistiu. Ele não interferiu nas discussões, ele não se meteu nos debates, ele assistiu. Ele fez, de fato, um discurso inaugural, porque recebeu os bispos no seu palácio, em Nicéia, fez um discurso inaugural, exortando-os à unidade, mas não havia, inclusive, vejam, Constantino, quando ele convocou o concílio de Nicéia, em comum acordo com o Papa, como demonstra São Roberto Bellarmino nas suas controvérsias, ele não estava suficientemente convencido de que aquele concílio era necessário, porque ele até pouco tempo atrás não levava a sério a grande querela que estava motivando aquele concílio, que era a querela ariana, a heresia ariana. Então, Constantino não convocou o concílio de Nicéia para unificar a igreja, porque a igreja já estava unida, a igreja sempre foi unida. Ele convocou, de fato, para acabar com uma dissensão que estava dentro da igreja. Vejam, olha a diferença. Ali eles falam que ele queria unificar o cristianismo. O cristianismo já era uma igreja unificada, desde sempre, que é a igreja católica. Mas ali fala que ele estava querendo unificar as várias seitas do cristianismo. Não, ele estava querendo resolver uma controvérsia que estava havendo dentro do seio da igreja, que era a ariana, que era o arianismo. Não como ele diz ali. Mas há 2 pontos finais que é necessário mencionar. É a questão dos evangelhos. Ele fala lá que Constantino controlou a Bíblia, né? Isso é repetido por ateuzinhos de internet desde então, e que os evangelhos eles foram escolhidos no Concílio de Nicéia. De onde vem isso? Isso vem de Voltaire. Isso vem da pena detratora de Voltaire. Voltaire e outros enciclopedistas inventaram o seguinte: que o Concílio de Nicéia teria selecionado, havia lá um monte de evangelhos, cada igreja, cada bispado aceitava um evangelho, outros aceitavam outro, e no Concílio de Nicéia vamos resolver, vamos unificar essa confusão, vamos escolher quais são os evangelhos inspirados ou não. Aí inventaram um monte de histórias sobre como teriam sido escolhidos os evangelhos, porque teria além dos evangelhos canônicos, que nós reconhecemos, que a igreja reconhece como canônicos, havia outros. Tomé, Filipe, Maria Madalena, Judas, essas coisas, né? Que não são desses personagens, obviamente, são evangelhos gnósticos, cujo autor atribuiu a sua obra a um personagem importante do Novo Testamento. É claro que o evangelho de Maria Madalena não é de Maria Madalena, óbvio que não é. Bom, então eles falam que estaria ali, que haveria uma grande confusão a respeito disso. Mas, e vocês? Vocês sabiam responder isso? Porque vejam só, a vida de Jesus, a palavra de Deus que se fez carne, o evangelho, né? Que está expressa ali no evangelho. Qual é o interesse de se afirmar esse tipo de coisa? É negar a autenticidade, negar a historicidade, alegar arbitrariedade na escolha dos evangelhos, dizer que Constantino controlou a Bíblia. E agora eu vos digo, com a autoridade de alguém que já pesquisou, que conhece esse tema. Não houve nenhuma discussão a respeito de evangelhos no Concílio de Nicéia. Os evangelhos até poderiam ter sido escolhidos, ter uma definição solene a respeito dos evangelhos no Concílio de Nicéia. Mas não houve. Sabe por que não houve? Porque a canonicidade dos 4, e só deles, já era unanimidade na igreja. Há pelo menos 130 anos. Nós podemos ver, no final do século II,
Santo Irineu de Lyon, na Gália, escrever no seu Contra as Heresias, no livro 3, logo nos primeiros capítulos, que são 4 os evangelhos inspirados: Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso nos idos de 180. Na mesma época, em Roma, era escrito um documento conhecido como Cânon de Muratori, que recebeu esse nome por causa do pesquisador que o descobriu na Biblioteca Ambrosiana no século XVIII, no qual estão listados os livros do Novo Testamento reconhecidos pela Igreja Romana no tempo do Papa São Pio I, final do século II, no qual se reconhece 4 evangelhos. O fragmento, é verdade, está cortado, então só menciona Lucas e João, mas fala-se assim. O terceiro é Lucas, o quarto é João. E não há razões para questionar que o que se dizia antes, o primeiro e o segundo, era Mateus e Marcos. No século III, Tertuliano, que morreu em 225, 100 anos antes do Concílio de Nicéia, na África, em Cartago. Então nós já falamos a Gália, França, Roma, África. Tertuliano escreve os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. 50 anos depois, São Cipriano, também em Cartago, escreve Mateus, Marcos, Lucas e João. Na mesma época, no Egito, Clemente de Alexandria reconhece os 4 evangelhos nas suas obras. 20 anos depois, seu discípulo Orígenes, os 4. Não houve discussão a respeito de evangelho no Concílio de Nicéia. Houve, depois do Concílio de Nicéia, sim, debates a respeito da canonicidade de outros livros da Bíblia, mas os evangelhos não. E o último ponto, a divindade de Jesus. Ele fala lá, né? Que para os cristãos Jesus era mero homem, e que a partir do Concílio de Nicéia, a partir de Constantino, foi reconhecido Jesus como Deus. Isso aí tem é uma mentira bem grotesca também, mas ela está alicerçada mais ou menos numa pequena verdade, que era o fato de que no Concílio de Nicéia se debateu a heresia ariana, que negava que Jesus Cristo fosse consubstancial da mesma substância, da mesma natureza ao Pai. Mas nem os arianos afirmavam isso que ele disse. Que ele disse? Que para os cristãos Jesus era só um homem mortal. Nem Ário falava isso. Ário falava que Jesus era uma criatura perfeita, criada antes de todos os séculos, mas no tempo. Isso já é uma heresia grave, é o arianismo. Mas isso aí que ele fala, que para a maior parte dos cristãos, e que Constantino mudou isso, né, que Jesus era só um homem, e que pode perguntar aí, para a maior parte das pessoas que alegam crer em Deus hoje, vão repetir isso. Nem Ário dizia isso. E a prova da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo é encontrada, é atestada em numerosos... No meu livro aqui, quando eu vou tratar da doutrina, da parte doutrinária envolvida na questão ariana, eu cito aqui como a doutrina católica exposta no Concílio de Nicéia a respeito da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo já era crida desde antes. A fé proclamada no Concílio de Nicéia não foi inventada no Concílio de Nicéia. Simplesmente definiu-se dogmaticamente algo que já era crido em toda a igreja, né? Que é a divindade de Cristo. Eu não vou onerá-los aqui, porque são 6 páginas, de 7 páginas de citações
de autores eclesiásticos pré-concílio de Nicéia que atestam a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Inácio de Antioquia, São Justino, Marte, Taciano o Sírio, São Melitão de Sardes, São Teófilo de Antioquia, Tenágoras de Atenas, Santo Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, São Cipriano, o Papa São Dionísio, São Gregório Taumaturgo e Santo Atanásio, que descreveram todos, antes do Concílio de Nicéia, afirmando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, nos séculos 2 e 3, enquanto o Concílio de Nicéia se deu no começo do século 4. Mas aí, não é? Será que nós estamos prontos para explicar, para dar as razões da nossa esperança? Né? Você gostou do conteúdo desse vídeo? Se sim, não deixe de dar o seu like, de curtir, né, de compartilhar. E se você quer se aprofundar na história da igreja, sair da superficialidade desse tema que é tão rico e tão necessário para nós hoje, cogite se matricular na Escola de História da Igreja, a escola virtual que eu fundei dedicada a esse tema, na qual nós temos um curso principal que está em andamento, no qual nós estudamos, nós conhecemos a história da igreja desde os primórdios até os dias atuais, fora os outros cursos de aprofundamento relacionados à história da igreja, que estão incluídos na escola. Então, se você quer conhecer e quer, quem sabe, se matricular na Escola de História da Igreja, clique no link que está aqui na descrição. Eu espero você.